Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 2 de abril, iniciaremos a live sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? É muito importante a gente fazer essa live hoje. Eu vou receber uma pessoa muito importante, que é a Letícia Figueiredo, uma pedagoga, né? Pedagoga muito capacitada, que irá nos explicar, junto comigo, evidente, sobre as nuances, os meandros, as nuances do autismo, né? As nuances do autismo, os meandros para alcançar direitos das pessoas autistas. Hoje também vamos debater as questões fundamentais inerentes por exemplo, vamos citar aqui, ao necessário respeito e Letícia. Ah, tá. Entra aí, Letícia. Ao necessário respeito e inclusão às pessoas com deficiência, né? É uma chance muito importante para a gente realmente refletir, fazer reflexões sobre respeito, enfim. Vamos debater tudo isso hoje, tá bom? Letícia, pode entrar. Já autorizei. Letícia, vira a câmera, querida. Oi, oi. Vira a câmera pra gente ver. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, Boa Letícia? tarde. Como que você está? Eu tô bem, graças a Deus. Ó, a câmera tá ao contrário, vira ela. Melhorou? Não, eu tô vendo você de lado. Agora sim, isso. Letícia, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Quero te agradecer mesmo, né, por ter me convidado para essa live tão especial no dia de hoje, né? O dia da conscientização do autista, do Sim, autismo, que é um neuroatípico, né, que a gente precisa respeitar, acolher e incluir todos dentro na sociedade. Todos na sociedade. isso. Letícia, muito importante suas indagações iniciais. Eu estava aqui fazendo um panorama do que a gente vai debater hoje, né? Você, a partir do roteiro montado, das perguntas, você pode começar a fazê-las para que eu as responda. Bom, Vitor, para você, o que é o autismo? Letícia, boa tarde a todos. Muito importante essa pergunta. É, Quero agradecer a presença da Letícia hoje aqui e dizer que o autismo, para mim, é um transtorno, né? É um transtorno muito específico do neurodesenvolvimento, da, da etapa cognitiva e de neurodesenvolvimento do cidadão, do autista, né? A gente sabe que, eu volto a afirmar, o autismo, ele é uma característica intrínseca ao aprendizado da pessoa, né? O autismo, ele não torna ninguém despreparado, ninguém fora da caixinha ou que não tenha a capacidade de interferir nos rumos da sociedade. O autismo, ele é uma característica intrínseca ao desenvolvimento do tempo de aprendizado da pessoa. Por isso eu sempre digo, quando as pessoas procuram os direitos, quando as mães procuram os direitos das pessoas com autismo, eu sempre afirmo, a gente precisa achar uma forma de fazer com que essas pessoas transbordem seu potencial.
É preciso a gente aproveitar o potencial dessas pessoas. Porque se a gente focar só nas fraquezas, nas limitações, nas questões que não podem, pelo menos a curto, médio e longo prazo, serem resolvidas, porque o que é o autismo também para mim? O autismo, ele é uma deficiência intelectual cognitiva a longo prazo. Ele, inclusive, ele foi pensado, ele foi considerado, né, sobretudo atinente ao seu laudo, como uma deficiência permanente. Ou seja, é para toda a vida. Não existe relativização disso. Não existe uma forma. Está me ouvindo, Letícia? Não existe uma forma de relativizar isso. Então, ele é uma forma da gente pensar o autismo como um transtorno do espectro do neurodesenvolvimento. Então, para mim, isso é autismo. O autismo, ele necessita de muita atenção do poder público e da sociedade civil. Não só porque, geralmente, as pessoas que têm essa condição do desenvolvimento cognitivo, do neurodesenvolvimento, sofrem muito capacitismo. Eu participei de uma reunião sobre o anticapacitismo no SUS. É muito importante a inclusão dessas pessoas, é muito importante o debate acerca dos seus direitos. A gente tem uma lei brasileira de inclusão, a gente tem a Constituição Federal de 1988. Você deve ter visto o meu vídeo que eu fiz, né, Letícia, sobre o Sim. Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, e que viu que nossa sociedade ela necessita mudar muito. Ela precisa mudar bastante ainda para que a gente inclua efetivamente essas pessoas com autismo e as famílias, né, atípicas, a sociedade, conforme a gente conhece. Pode mandar a próxima pergunta. Peraí. Então, vamos botar esse celular. Tá bom? Manda a próxima. O que você achou? Tá bom? Vamos lá. Para você, existe diferença do autismo? Qual é a pergunta, Letícia? Existem diferentes graus de autismo? Para mim, se existem diferentes graus do autismo? Sim. Sim, existem. O autismo suporte nível 1, existe o autismo suporte nível 2, existe o autismo suporte nível mais alto, mais forte. Existem vários níveis. Eu quero aproveitar a sua ótima pergunta para esclarecer à sociedade que a gente vive no Estado democrático e social de direito. Isto é, a gente não pode considerar que, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, que o autista recebe o diagnóstico, não importa se é nível 1, suporte nível 1, ou 2, ou 3, ou nível mais elevado, todos, impreterivelmente, sem exceção de pessoas, têm direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada, ao transporte, enfim, a tudo. Por quê? Porque o autismo, ele, a partir do momento que ele é diagnosticado, ele é uma condição, conforme eu disse na primeira pergunta, permanente, ou seja, é para sempre, e ele, o prejuízo é o mesmo, né? O prejuízo ao neurodesenvolvimento é o mesmo que tem do autismo suporte nível 1, o autismo suporte nível 3 e o nível mais elevado. O prejuízo é o mesmo. Na interação social pode ter umas variações, de desenvolvimento. Uns podem falar mais, outros podem falar menos, né, Letícia? Outros Sim. podem ter uma característica mais fechada, outros podem ter uma característica mais aberta, mas o prejuízo é o mesmo, tem um prejuízo aí. É preciso a gente considerar isso na formulação de políticas públicas e no acesso a direitos. Porque a gente tem que, além de combater o capacitismo e o preconceito, a gente tem que combater a falta de informação. Por isso eu sempre falo que capacitação profissional é essencial. Eu tenho um projeto de lei chamado PCDs no Foco, que ele quer oferecer uma maior capacitação profissional dos profissionais que trabalham com PCDs no tocante aos direitos desse público e à lei brasileira de inclusão. A capacitação profissional das pessoas que trabalham com PCDs é tão ou mais importante do que a capacitação profissional da pessoa autista e da família, porque a pessoa com autismo precisa ter um ambiente acolhedor e fraterno inclusivo.
um ambiente em que essa pessoa possa se desenvolver plenamente. É claro que isso varia conforme o autismo tem suas variações, mas o problema é o mesmo, o prejuízo é o mesmo, tanto no nível 2, 3 ou nível mais elevado. Então, o que a gente tem que fazer é capacitar mais profissionalmente as pessoas que trabalham com autistas, para que elas tenham mais sensibilidade a lidar com essas pessoas. Manda a próxima pergunta. E Bom, mais sensibilidade. bom, me E fala, empatia também, né? Fala. fala para mim um pouquinho sobre capacitismo. Ah, tá. Então, meus amigos, o capacitismo, quando a gente fala de capacitismo, a gente está falando de, basicamente, eminentemente, de um preconceito contra pessoas com deficiência. É algo, por isso existe a luta anticapacitista, ou seja, antidiscriminação às pessoas com deficiência. É preciso entender que o capacitismo ele foi, durante muito tempo, relegado a uma situação de seguinte, a gente não enxergava as pessoas com deficiência como sujeitos de direitos. Era algo, basicamente, uma iniciativa isolada que o acolá, ou tratava a discriminação, o combate à discriminação como algo de sentimento, direito da população perceber como sentimento, como algo, vamos dizer assim, sentimento ou algo, um objeto de direito, por exemplo. Inclusive, as crianças eram tratadas como objeto de direito, como objeto de relações jurídicas. Com o passar do tempo, as crianças passaram a ser tratadas como sujeitos de direito. E esse raciocínio se aplica também para as pessoas PCDs. Né? É um erro a gente tratar pessoas PCDs com sentimento, sentimentalismo. Não. São pessoas que precisam ser tratadas como qualquer outra, mas com respeito ao seu tempo de aprendizado e à sua inclusão na sociedade. Ser olhadas com carinho, com respeito, com empatia, com sensibilidade. Então, o capacitismo ele não pode, em hipótese alguma, ser tratado como sentimentalismo, o seu combate, né? Não pode. A gente precisa ter essa sensibilidade, essa noção de discernir sobre isso. Até porque, na sociedade em que a gente vive, e a democratização foi muito tardia, o acesso às faculdades foi muito tarde, né? É, é claro que numa sociedade como a nossa, dever do poder público realizar políticas públicas que garantem direitos, garantem leis para a proteção para essas pessoas, que não basta só estar no papel, é preciso que as leis saiam do papel. Não basta só uma inclusão legislativa, uma inclusão jurídica, uma legislação que reconheça. É preciso que a gente trate isso como uma praxe cotidiana, uma praxe de alcance de direitos que não precisa. Se você olhar, Letícia, até mesmo o direito dos imigrantes, dos estrangeiros, que a gente nem pode usar como direito estrangeiros, né? Porque significa estranho, estrangeiro remete a algo estranho, e eles não são estranhos, são pessoas no mesmo mundo, no mesmo planeta. São pessoas como a gente. Né? A gente não pode pensar que essas pessoas migram devido a questões, por exemplo, questões porque querem. Não. A mesma coisa é deficiente. Ninguém decide porque quer, né, Letícia? Ou por sentimento. A pessoa é deficiente porque isso é uma condição do seu desenvolvimento, do seu aprendizado. São tempos diferentes de aprendizado. Cada um tem um tempo. E se você olhar, todos nós temos um tempo diferente de aprendizado. Só que a situação é que o que de certa forma qualifica assim, essas pessoas, né? Não torna elas, vamos dizer assim, subalternas,
Mas, por outro lado, a partir do momento que você identifica o prejuízo social, né? Porque ninguém nasce sozinho, né, Letícia? Ninguém nasce sozinho. O prejuízo social ele é mais identificado pela relação do autista com os demais, né? Pela tolerância às frustrações, pelos planos mal sucedidos, pela desistência pela metade de planos antes realizados, né, Letícia? A pessoa desiste facilmente, né? Isso tudo para retomar é um sacrifício. É muito difícil para essas pessoas. Então, assim, é preciso muito olhar atento. A inclusão começa no coração. A inclusão começa quando a gente vê que a diferença ela não existe. A diferença ela está na cabeça das pessoas. A gente precisa criar equidade. Equidade. Equidade para que as pessoas que são dignas dos seus direitos, para que as pessoas se tornem dignas do que elas são. E você só pode ser digno ao que você é quando você recebe pertencimento, quando você é reconhecido, né? Quando você recebe direitos, quando você é tratado com respeito, quando você é tratado na sociedade com zelo, com cuidado, fraternidade. Todos nós, brasileiros e brasileiras. A Constituição de 88, ela é o resultado das nossas lutas por direitos, por democracia e inclusão social. Ela é resultado de todos nós, brasileiros e brasileiras, de amplos direitos sociais que foram conquistados a duras penas por todos os brasileiros, por todos os cariocas, por todos os paulistas, todos nós. Todos nós. Ali foi uma conquista. Geralmente, Letícia, a insatisfação ela vem principalmente as pessoas que estão insatisfeitas com o status quo, né? E por isso são os golpistas. Na verdade, pessoas que dão golpes aos direitos das outras pessoas, eu costumo dizer isso, estão insatisfeitas com o rumo das coisas. Porque quem está no poder, Letícia, tende à inércia. E quem está no poder, quem sempre esteve, ou quem está fora do poder, vamos dizer assim, é o que golpeia. E geralmente uma pessoa que golpeia direitos dos outros não gosta de ver os outros conquistando as coisas. Não tolera. Por isso, mais uma coisa importante sobre o capacitismo é isso. A gente não pode tratar pessoas com deficiência como pessoas tuteláveis. Como tutelo. Não. Não são tuteláveis. São pessoas que precisam de respeito, de amor. Não são tuteladas. Não precisam de tutela. Não precisam de briga, de desamor. Tutela, quando eu digo assim, isso significa basicamente uma noção de que pessoas com deficiência não são crianças. Precisam de tutela a partir de uma idade, não são tutelados. Não. São pessoas como qualquer outra. Que tem vida, tem frustrações, tem sonhos, né? Que estudam, trabalham, que ajudam a sociedade de alguma forma. Isso que importa, é ajudar a sociedade de alguma forma, seja estudando, não importa o tempo da pessoa, não importa o tempo da pessoa, o tempo que ela está almejando essas coisas. O que importa é fazer algo, isso que importa, é não estagnar. Por isso eu sempre falo, Letícia, que um dos direitos mais básicos do cidadão, além do direito ao reconhecimento jurídico, é o reconhecimento social. O reconhecimento social ele é a base de uma sociedade mais harmônica. Uma sociedade que não põe nenhum direito a menos. Uma sociedade que amplia a democracia. Que amplia o que a gente já tem. Que manipular, trabalhar com o que a gente já tem, é algo muito fácil. E mesmo no fácil,
eles têm dificuldade de trabalhar com o que já tem. Então, já ouviu falar aquele estado, Letícia? Se não puder ajudar, não atrapalhe. Então é tipo isso, é basicamente isso. Se for para entrar, por favor, não atrapalhe. Vem ajudar, vem agregar, vem construir mais, vem construir. Nem que seja uma nova interpretação, uma nova visão, ou para não ter retrabalho, né, nos direitos desse povo. Não ter retrabalho, não ter que fazer tudo de novo, ou fazer tudo mal feito. Né? Se for para ajudar, se você quer ver uma sociedade melhor, mais desenvolvida, mais justa, com equidade, vem agregar, não vem atrapalhar. Né? Manda a próxima pergunta. Bom, você acha que a pessoa que tem TEA conseguirá trabalhar na vida adulta? Olha, Letícia, eu quero agradecer muito a sua pergunta. Você acha que essas pessoas têm condições de fazer um concurso público, de fazer uma faculdade? Conta um Olha, pouco sobre isso para nós. então, eu acho que o que eu sempre considerei como uma praxe, a sociedade, quando cresceu, quando amadureceu, ela não soube como incluir muitas pessoas que hoje sofrem da discriminação ou das suas limitações. Porque existem duas questões aqui, né, Letícia? A discriminação, que é alta, e as limitações que são inerentes à pessoa, ao neurodesenvolvimento da pessoa, ao desenvolvimento do aprendizado da pessoa. Eu acho que a gente precisa trabalhar nessa questão do mundo do trabalho, o que eu falei. Lembra daquela lei que eu falei do menino do PCD em Foco? A lei do PCD em Foco, ela ela visa essencialmente isso. Ela visa fazer com que o profissional, aquele que não tenha deficiência, esteja mais adaptado à realidade de deficiência do autista, ou seja, daquela pessoa que trabalha com ele. Porque mesmo que essa pessoa, por isso esse é o objetivo do PCD em Foco, né? Porque mesmo que a pessoa não consiga exercer um trabalho bem, ou não consiga se inserir, ela, uma hora, vai ter a necessidade de sair, de cumprir seus planos, botar seus planos em prática, botar suas ideias em prática. Uma hora ela vai sentir essa necessidade, ou não também, né? A depender da variação do autismo da pessoa, mas também, né, isso é uma variação, isso depende. Por isso, Letícia, que eu falei da importância da pessoa profissional que trabalha com a pessoa autista para capacitar constantemente na lei brasileira de inclusão. Porque é preciso que a gente faça com que os, vamos dizer assim, os mais, vamos dizer assim, os normais, ajudem aqueles que precisem de ajuda. Entendeu o que quer dizer? A se manterem, a entrarem, a se manterem no mercado de trabalho, a entrarem no mercado de trabalho, ou também, se for identificado, né, algo que realmente seja e é um impedimento a longo prazo, já falei isso aqui, mas se for identificado algo que realmente possibilite de trabalhar, que seja amplamente respeitado, porque é o que eu falei, o autismo tem variações, variações. O prejuízo é o mesmo em todos, do nível 1, suporte nível 1 ao mais elevado, ao time mais elevado, passando pelo suporte nível 2. O prejuízo é o mesmo, mas a inclusão começa com a capacitação profissional de quem, os ditos normais, vamos dizer assim. Eu acho que a gente não pode achar, não pode. A gente não pode ser tão cruel a tal ponto de considerar que nenhum deles vai conseguir se adaptar ao mundo do trabalho. Pode um ou outro pode se adaptar.
Quem garante que não, né? Quem garante que não? Mas isso não descarta outros. Isso não descarta o fato deles não conseguirem se adequar. E alguns não conseguirem se adequar ao ambiente de trabalho. É preciso considerar essas vicissitudes, vamos dizer assim, essas questões que podem muito bem impactar, né? Se impacta a vida afetiva, impacta a vida laboral, né? Se impacta a vida familiar, vai impactar os demais setores. Ninguém, Letícia, é de uma forma, vamos dizer assim, nem os ditos normais, vamos dizer assim, são 100% em tudo. Né, Lick? Sim. Nem os ditos normais são 100% em tudo. Você vê. Olha um exemplo. Vou citar um exemplo aqui para você. Um exemplo factual. Uma verdade factual. Mesmo os ditos normais não apresentando a deficiência cognitiva ou intelectual, tem dificuldades de manter amizades, brigam também, tem seus problemas normais, tem seus problemas ordinários. Né? Por quê? Né? E, claro que eles conseguem vamos dizer assim, uma maior habilidade para conseguir se manter no mercado de trabalho, por não apresentar essa deficiência, sobretudo tolerância a frustrações. Entretanto, tem os mesmos problemas que a gente que tem alguma deficiência, que as pessoas que têm alguma deficiência. Né? A gente não pode achar, tá, que o ser humano é altamente complexo. O nível de complexidade do ser humano é algo que transcende fronteiras. Né? Então, vamos pensar assim, muito trabalho. Tem uns que vão conseguir, outros não vão conseguir. Né? Até porque a gente sabe como a sociedade é. Como que você explica, Letícia, agora para finalizar a resposta, como que você explica o alto nível de rotatividade no ambiente de trabalho dos ditos normais, vamos dizer assim? Né? Isso só prova que, hoje em dia, o convívio humano está sendo altamente difícil. Além de estar sendo altamente difícil, né? Isso prova É mais complicado, mais porque complicado. muitas famílias não aceitam a fazer terapia, não corre atrás do benefício que tem direito de ganhar, o LOAS, se recusa, mas a gente percebe que a criança tem alguma questão. Mas tem família Por que não, isso eu tô. Falo. que não se importa, Sim, vai atrás, entendeu? Sendo que se fizer a terapia desde criança, é melhor para a vida social da criança e do adolescente. E sim. até para o adulto que já vai ter mais autonomia para fazer as coisas. É por isso que eu tô falando para você. E Que o nível também dos concursos públicos estão mais difícil, porque eles não aceitam. Tem pessoa que tem dificuldade e não aceita e não aprova. Você tem que fazer pelo menos o mínimo. Mas a pessoa que tem bastante dificuldade na aprendizagem, como faz? é por isso que eu tô falando. Que se a gente quer nivelar por baixo, vamos dizer assim, se a gente quer fazer um nivelamento por baixo, incluir as pessoas com deficiência na sociedade verdadeiramente, vai ser preciso uma capacitação profissional de quem está lá dentro já e tem habilidade para lidar Oportunidade, né? melhor com as frustrações. Porque é essas pessoas que têm que se capacitar mais. A gente, claro. É, ter a vaga reservada para pessoa com PCD. Sim, Letícia, tudo é importante. Eu não estou descartando isso. Eu não estou descartando isso que você está falando. Eu só estou dizendo
que as pessoas que são as ditas normais, elas têm que se conscientizar que treinamento é tão ou mais importante para um PCD quanto uma pessoa que trabalha que tem que lidar com o PCD. Que a pessoa que vai ter que lidar com o PCD vai ter o trabalho duplo. Um trabalho duplo. De humanizar. Sabe qual? Ela vai ter tanto trabalho de ensinar o trabalho para a pessoa PCD, né? Tem que ensinar o trabalho e tem que lidar com a deficiência do PCD, que impacta todos os setores da vida do PCD. Não existe um setor menos afetado ou mais afetado, o que não existe. Não tem como dizer isso. Todos eles são afetados. A partir do momento que você, a depender do grau do autismo e da variação do humor, a depender disso, das emoções que ele trabalha, a depender daquilo que ele carrega como experiência, como aprendizado, enfim, vai depender de várias variáveis, vários elementos aí. Mas o problema segue sendo o mesmo. A pessoa que trabalha com PCD vai ter que ensinar o trabalho para a pessoa e também ter que lidar com as variações no humor da pessoa devido em decorrência da deficiência da pessoa com deficiência. Né? Por isso eu falo que o PCD em foco é fundamental. É fundamental. Mais treinamento na Lei Brasileira de Inclusão. Falo. Bom, tem mais duas perguntas aqui para fechar. Quais são os direitos e benefícios sociais dos autistas? Quais são os direitos E benefícios sociais dos autistas? Então, o autista e as pessoas têm vários benefícios, vários direitos, inclusive a recente vitória que foi feita tornou o laudo permanente para o autista. Essa foi uma vitória do atual governo, tornou o laudo como condição permanente, ou seja, quem é autista para sempre, não é uma fase, não é um momento, não é um probleminha que dá e passa, não, é para sempre. Então, além do BPC, benefício de prestação continuada, que é um meio salário mínimo, mas você sabe que você tem que comprovar a situação econômica de baixa renda, tem que analisar a situação econômica da família, tem que ver, além da situação econômica da família, tem que ver o laudo, se o laudo está com argumentação técnica plausível, né? Com técnica plausível para pleitear esse direito. Quando eu digo técnica plausível, uma técnica bem apurada, eu digo assim, será que o laudo ele tá explicando detalhadamente que as condições de vida do paciente, da pessoa autista? Você já se perguntou sobre isso, Letícia? Por exemplo, o laudo ele tem que explicar o que realmente prejudica a vida da pessoa, o que realmente afeta ela no cotidiano, vamos dizer assim. No cotidiano, que afeta a pessoa ali no dia a dia, para requerer um laudo. Né? E para requerer um laudo, não, para requerer o direito ao BPC. Né? O benefício de prestação continuada, que demora, a gente sabe disso. Tem muitas famílias que demandam, famílias pobres que têm crianças autistas com nível muito elevado, que requerem esse direito e demoram muito, porque as políticas públicas estão cada vez mais esvaziadas, né, de direito a esse público. Que é o que eu sempre falo, o mesmo raciocínio que eu coloco para o meio ambiente, eu coloco para a pessoa perceber. Não basta leis bem elaboradas, não basta somente políticas públicas bem robustas, se a gente não tem órgãos capacitados. Entendeu? O mesmo raciocínio que vale para o meio ambiente vale para a pessoa perceber, para os direitos dos PCDs. O que adianta você ter reconhecimento legal, está lá na Constituição Federal. O que adianta você ter Lei Brasileira de Inclusão, reconhecimento formal, mas você não tem
E claro, isso é importante, não estou falando que não é. Tudo isso é validamente importantíssimo. Só que o que adianta você ter lei brasileira de inclusão, reconhecimento formal, Constituição Federal, de 88, abarcando todos esses direitos, mas você não tem eu diria assim, uma aplicabilidade prática desses direitos. Né? Órgãos capacitados, profissionais capacitados, profissionais que saibam lidar com as pessoas autistas, né? Sociedade civil que saiba lidar com eles, sociedade civil organizada, organizada, Empre, empresários, setor privado, o poder público em si, né? Existem muitas variáveis a serem consideradas. Né? Existem muitas variáveis. Então, assim, são muitos direitos. É importantíssimo ter conhecimento formal. É importantíssimo técnica jurídica para requerer esses direitos. Mas antes tem que ter aplicabilidade, né, Letícia? Tem que aplicar o que a gente tá lá previsto. Abstratamente é ótimo. Igual lei do poluidor pagador, no direito ambiental. É ótimo. Mas se você não fiscalizar o andamento da lei, a aplicabilidade da lei, não vai chegar lá na ponta. Se você não profissionalizar, se você não treinar, se você não capacitar os profissionais envolvidos na concessão desses direitos, né? Na estruturação desses direitos. Por isso eu sempre falo de estrutura, interesses. Estrutura e interesse. A gente precisa de estrutura para operar as informações, para a gente operar a concessão de direitos. É preciso ainda muito avanço, muita sistematização de direitos, muita conscientização. É preciso muita coisa ainda para chegar ao ideal que a gente considera que nunca chegaremos ao ideal, porque direitos não tem a luta por direitos não tem fim, né, Letícia? A Sim. luta por direitos não tem fim e nem vai ter fim. Sempre vai ter alguém demandando alguma coisa, alguém demandando algum direito, alguma necessidade. Necessidades são infinitas, a gente sabe disso, né? São infinitos, os problemas são infinitos. Então, é o que eu vi falando. O que você tem mais na sociedade é mais gente apresentando problema do que solução. Mas solução é poucos, é para poucos. Soluções são pouco apresentadas, mais problemas são mais apresentados. Ainda mais numa sociedade como a nossa, e a democracia ela resultou de um processo de luta e de conquista. Não foi um processo fácil. Não foi de mão beijada. Nada cai de mão beijada. Fala, Letícia. A última pergunta. Homens e mulheres possuem as mesmas chances de desenvolver o TEA? O que eu não entendi? Repete, por favor. Homens e mulheres possuem as mesmas chances de desenvolver o autismo? Claro, atinge tanto mulheres quanto homens. Né? Não tem segregação nesse ponto. Afeta ambos, tá? E outra coisa, se antigamente a gente tratava o autismo como uma condição inerente ao sentimento, hoje é uma condição do neurodesenvolvimento, agora nem o autismo a gente não pode classificar como algo inerente só ao homem ou só à mulher, não. Atinge ambos os sexos. Ambos os sexos. Manda a próxima. A família também deveria fazer terapia? Com certeza. Com certeza. Você tocou em uma das bandeiras defendidas por mim. A família é essencial que faça terapia. Se eu estou falando aqui para você de que os profissionais. Eu, inclusive, eu acho que a família é o setor que mais deveria fazer terapia. É claro que eu não vou chegar para você e falar que os profissionais que cuidam, trabalham com autistas têm que fazer terapia, né? Até porque eles vão fazer terapia por outros motivos.
É porque todo mundo tem que fazer terapia um dia, né? A gente tem que fazer porque a gente tem nossa questão do neurodesenvolvimento, né? Mas só que todas as pessoas têm que fazer. Tem que fazer. Isso engloba as famílias, isso engloba as pessoas que têm que fazer. É para não ser um tiro numa culatra. Não um tiro numa culatra só. O que adianta? Só o esforço de um lado, né? O que adianta? Só um esforço. Tem que ser de todos. Fala. É, existe remédio para autismo? Existe? Existe. Remédio controlado. Manda a próxima. É, como, como que é confirmado o diagnóstico do autismo? Existe síndrome? Como é confirmado? Isso. Como é confirmado? O diagnóstico ele é confirmado através de sessões individuais que, que requer um ampla, né, vamos dizer assim, o laudo, quando ele é tarado, né, ele requer que seja identificado na pessoa os seus níveis de aprendizado, o quanto ele avalia a reação às emoções, as emoções também são muito importantes, o histórico familiar de doenças, entendeu? O lugar que ele mais esteve presente, né? Tudo isso impacta, né, tudo isso impacta totalmente o histórico de vida, a amnésia, né? Por aí vai. Pode falar. Letícia. Oi, Manda próximo. peraí. Vamos, Letícia. Se existe é, fatores de risco para um componente genético, se existe? Fator de risco para. Componente genético. Não tem fator de risco. Não tem isso. Componente genético. Claro que não. Isso é uma condição do neurodesenvolvimento, não uma condição herdada. Ela comete, eu sempre falo isso, ela comete, tá? Uma condição. O que significa ser uma condição do neurodesenvolvimento? Tá? É a forma pela qual essa pessoa, ao longo da vida, adquiriu conhecimento, adquiriu aprendizado, adquiriu informação. Tá? Quando eu digo isso no seguinte sentido. Todos nós, a depender da quantidade de informações que recebemos, podemos exercer alguma coisa. Não somos tão assim, não. Mas a questão do neurodesenvolvimento é a questão, tanto é que o fato que corrobora cientificamente o que eu estou falando, que é porque se fosse algo herdado, algo que comprova o que eu falei, cientificamente, é que se fosse algo herdado, se fosse algo genético, né, ou seja, portanto, herdado, o meu pai ou minha mãe seriam. De Asperger, né? Oi? Síndrome de Asperger. É isso. Vê se você entende o que eu estou falando. Você acha. Olha a pergunta que eu vou te falar. Preste atenção. Se fosse uma condição herdada, você acha mesmo que os antepassados não teriam autismo? Por exemplo, minha mãe não tem, meu pai não tem. Se fosse herdado, os meus parentes anteriores teriam. Teriam.
Ou, porque o que pressupõe uma herança? A herança, se você olhar o direito de família, o direito em si, ele supõe alguém que tem dinheiro e passa para mim. E aí, a partir do momento que a pessoa que tem herança tem dinheiro e passa para mim, eu vou ter. Aí, supondo que eu tenha um filho, eu vou passar o meu dinheiro para esse filho. E a partir do meu filho, ele vai ter dinheiro assim sucessivamente. Não é uma condição herdada. Eu acho que não é uma questão herdada. Eu não fiz, eu não sou biólogo, não sou, mas eu acho que não é uma condição, né? Oi? Sim. Mais pergunta, Letícia? Então, me diz um pouquinho sobre os sintomas de autismo. Você sabe dizer? Sei. Os sintomas do autismo são ligados à intolerância às frustrações, controle de rotina, não pode sair nada do planejado, uma rigidez intelectual profunda, tolerância a frustrações e etc. Tal. Um planejamento muito rigoroso da sua rotina, né? Se você tivesse um filho com TEA, o Ah, que, o que você faria nesse momento? eu começaria a explicar a ele que noções básicas de geração de oportunidades. Né? Eu ia botar ele em contato com a sociedade, mas aos poucos. A gente não pode acreditar que ele tem um filho e esse filho vai ser uma cópia idêntica a você. É o que eu costumo dizer. Temos que ser mais janelas e menos espelhos. Quando eu digo mais janelas e menos espelhos, eu digo o seguinte: a gente não sabe no que a criança vai dar, mas colhemos estrategicamente a fim de que geremos uma pessoa do bem. Porque o foco é gerar uma pessoa do bem. Não é uma pessoa igual a ninguém. É uma pessoa do bem, que não prejudique ninguém, que tenha a palavra, que seja honesto. Você já ouviu falar aquela velha noção de que muitos querem tornar o mundo melhor, mas poucos querem tornar seus filhos melhores para o mundo? Então, o meu objetivo é se tornar meu filho melhor para o mundo, e não vice-versa. Não tornar o mundo melhor para o meu filho, mas tornar o meu filho melhor para o mundo. Diga. É, por que foi registrado um, é, um aumento tão significativo dos casos nas últimas décadas? Ah, é? Então, Letícia, antes dessa pergunta, você está com o computador aí, né? Pesquisa aí e vê se o autismo é uma condição herdada ou não. Vê aí. Pesquisa aí. Confirma se o que eu falei. Antes de eu responder, eu quero que você confirme essa minha resposta. Vê se é herdado ou não. Eu quero saber. Ou confirmar o que eu sei, ou O responder. autismo, Oi? o autismo, Pesquisa aí se o autismo é uma questão herdada ou não, geneticamente. questão herdada. Ou não. O autismo é predominantemente uma condição genética, com forte componente hereditário, herdado dos pais, representado cerca de 80% dos casos. No entanto, não é restritamente hereditário, pois mutações genéticas novas e fatores ambientais interagem, tornando-o uma condição multifatorial com herdabilidade
estimada entre 70% e 90%. Então, é uma condição, né? É uma condição do neurodesenvolvimento. Mas tem um componente, vamos dizer assim, tem um componente hereditário, né? Que é, Mas é uma condição. Oi? que é passado, herdado dos pais. Ah, tá. Eu acredito que seja um componente, porque ele falou que é uma condição, né? Forte componente, isso. É, eu acredito que seja isso. Mas para você ver, não define, né? Não define. Não define, quando eu digo não define, eu digo assim, não define só falar que é hereditário. Tem outras questões envolvidas, né? Não é algo, vamos dizer assim, determinista. Vamos dizer assim. Não é algo determinista. Só uma causa, né? Existem outras causas, concorda? Certo. É o que está falando aí. É o que está falando aí. Né? Até porque ele falou variações ambientais, variações sociais, por aí, né? Manda a próxima. Bom, era somente isso. Tá bom. Então, Eu eu quero agradecer sua presença. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu quero agradecer a presença de Letícia Figueiredo aqui e dizer que é sempre importante fazer essas lives de rotina para a gente debater assuntos ligados à inclusão social, à inclusão de PCDs, a temas econômicos políticos. É muito importante isso, uma sociedade como a nossa clama por democracia e clama por direitos, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Letícia. próxima, tchau. Tchau.